Olá pessoal, bom dia para vocês, como é que estão todos aí? Todo mundo bem? Espero que vocês estejam vivendo aí uma semana muito abençoada, que tudo esteja dando muito certo aí na sua vida, tá bom? E se não der tão certo assim, as coisas não estão indo muito bem, então também tá bom, né? Porque no final você vai orar para que Deus abençoe, para que Ele ajude, e orando já tá bom. Então se tá indo bem, tá bom, se não tá indo bem, vai orar e quando a gente está orando, já está no caminho bom, tá certo? De qualquer modo, Deus abençoe muito a vida de vocês e que vocês tenham uma semana muito abençoada. Próximo domingo, gente, nós vamos estudar os dons do Espírito Santo. A gente não vai incluir nessa lição o dom de línguas especificamente, porque a gente tinha uma ideia de, como esse dom é um pouco mais complicado, deixar ele especificamente para uma lição só para ele, tá? Não, eu estou meio na dúvida se a gente vai fazer essa lição agora no primeiro domingo de maio. Estou pensando seriamente em deixar ele para o primeiro domingo de junho e a gente tem uma ideia agora para o mês de maio. Se der certo a nossa ideia para o mês de maio, a gente leva avante, né, e faz o que a gente pretendia agora para o mês de maio e depois em junho a gente inicia então o próximo módulo, que é a doutrina da igreja. E é bem bacana porque junho é o aniversário da igreja. E olha que a gente estudaria então a doutrina da igreja no mês do aniversário, isso seria bem bacana. Mas vamos ver o que vai acontecer agora nos próximos dias. E logo a gente vai informar vocês, tá bom? Até o meio dessa semana a gente fecha essas questões. De qualquer modo, então, no próximo domingo, quando vocês estiverem dando a lição, não percam muito tempo com o dom de línguas especificamente, tá? Porque como a gente vai estudar os dons, alguém pode mencionar, mas tem o dom de línguas e como é que é isso, como é que é aquilo. E aí você pode então falar que a gente vai ter uma lição especificamente sobre o dom de línguas. Então dá um tempo com esse e a gente vai falar um pouquinho mais sobre os outros dons. E tem uma parte que a gente vai falar um pouquinho sobre os dons miraculosos, tal, os milagres, as curas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E eu creio que vai ficar um pouco mais leve a lição. Tá bom? Eu acho que tem que ser leve de qualquer forma, né? Se a lição tem muita discussão e ninguém chega em acordo nenhum, ou a lição não está muito boa, não está bem explicada, ou o professor perdeu a mão ali da classe, não é? Então tem que tomar um certo cuidado também para ter discussão demais. Discussão demais não é uma coisa muito boa, né? Um pouquinho de discussão, mas o professor tem que saber a resposta, né? Deixa discutir, mas ele tem que, no final, ele sabe o que ele vai falar e como ele vai dar a resposta para aquela questão. E ele pode, inclusive, conduzir a discussão para chegar na resposta que ele sabe que é a resposta do problema que está sendo colocado ali pelos alunos. Isso eu espero que vocês já tenham bastante conhecimento e a gente não tem problemas com isso, com os nossos professores, tá bom? Bora lá então para a nossa lição? Como eu disse para vocês, no próximo domingo a gente vai falar sobre os dons espirituais. O nosso texto é 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 até o versículo 6, tá bom? O propósito da nossa lição é compreender 4 aspectos relacionados com os dons espirituais. A gente não está aqui nessa lição entrando no mérito de dom em dom, né? Geralmente as pessoas estudam um dom de cada vez, tal. A gente não tem muito tempo, né, para falar sobre isso. Então a gente vai estudar aspectos gerais sobre os dons e eu acho que seria bacana a gente pensar dessa maneira, né? Um dia a gente pode até falar sobre os dons especificamente, cada um deles. Mas a gente vai entender 4 aspectos deles como um todo. O que são esses dons? Quantos dons existem? Qual é a relação entre dom e talento? E, terminando a nossa lição, vamos falar um pouquinho sobre os dons milagrosos, ok? São, portanto, os 4 itens da nossa lição. Tá bom? A primeira parte, então, ela vai falar, então, que é a introdução, ainda não é a lição propriamente dita. Eu coloquei aqui uma introdução dividida em 2 partes, tá bom? Então, primeira parte da introdução, qual é o lugar dos dons espirituais? Quando eu falo dom espiritual, estou falando sobre o que na vida cristã? Então, para entender isso, eu tenho que entender o papel do Espírito Santo na vida cristã. Primeiro, o Espírito Santo trabalha na conversão. A gente chamaria a conversão de o dom do Espírito Santo com o D maiúsculo e no singular. É o dom que é o próprio Espírito Santo. Ele próprio é o dom. Ele é o presente de Deus para nós, né? Que também é chamado de batismo do Espírito Santo. Ou seja, é a nossa conversão.
tá bom? Nós já falamos sobre isso, então isso eu espero que seja água passada. Em segundo lugar, a gente tem a presença do Espírito Santo através dos frutos do Espírito, ou seja, o nosso amadurecimento na santidade e na semelhança com Cristo. Então, o que são os frutos do Espírito Santo? É a presença continuada do Espírito Santo em nossas vidas, manifestando então essa presença através dos seus frutos. E por fim, nós temos a capacitação do Espírito Santo para o trabalho cristão, ou seja, os dons do Espírito Santo. Então, onde os dons entram? Exatamente nessa capacitação. Uma vez salvos por Jesus, e uma vez que o Espírito está presente em nossas vidas, nada mais natural que ele então nos capacite para o trabalho que temos que desempenhar neste mundo, de expansão do reino, de edificação da igreja e etc. Não é tudo que Deus quer fazer através de nossas vidas neste mundo, ok? Então esse é, em termos gerais, o lugar do dom na vida do cristão, ok? A segunda parte da introdução, ainda na introdução, nós vamos apresentar então as 5 listas. E aqui é só apresentar, gente, não vamos ficar discutindo, tá? Mas só fala, gente, existem 5 listas no Novo Testamento. E aí, 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4 e 1 Pedro 4, tá? Então, são 5 listas, veja que eu falei para vocês, eu levei aí 5 segundos para falar. Vocês podem, portanto, levar 2 minutos aí para falar sobre isso. Só fala, gente, essas são. Pode até deixar por escrito para que eles saibam que essas são as listas. E o dia que eles quiserem ler e estudar com mais profundidade, eles podem então ler texto por texto, né? Quem sabe a gente possa fazer isso um dia, ler texto por texto e estudá-los então calmamente. Mas a gente lembra, né? A gente está falando ainda sobre o Espírito Santo, então o alvo da nossa lição ainda é o Espírito Santo. A gente não quer se perder aqui no trabalho cristão e perder o nosso ponto de vista geral, que realmente é a doutrina do Espírito Santo. Apresentem os 4 textos e fale então que nesses 4 textos existem, portanto, 5 listas. Tá? Mas são 4 textos, como é que tem 5 listas? É que 1 Coríntios 12 tem 2 listas, né, no mesmo capítulo. Então, ao todo, nós temos 5 listas no Novo Testamento de dons espirituais, tá certo? Que dá mais ou menos uns 20 dons mais ou menos, tá bom? Então vamos lá, primeiramente o que é dom espiritual? Vamos começar por aí, né? O que é o dom espiritual? O texto básico para a gente entender o que é dom é 1 Coríntios 12, 4 a 6, onde Paulo diz 2 coisas. Primeiro, que os dons eles são capacitações que vêm de Deus. E Paulo ele menciona a Trindade nesse texto exatamente para mostrar que vem de Deus, tá certo? Não é algo que o homem faça. Ele fala que vem do Senhor, que vem do Espírito e que vem de Deus. O Senhor ali é o Senhor Jesus Cristo, né, no texto. Então, como vem da Trindade, Paulo quer mostrar que não é coisa do homem. Tá bom? É algo que realmente vem de Deus. Mesmo que Deus use o talento, mas o talento não é um dom espiritual enquanto Deus não transformar esse talento num dom espiritual. Senão ele é só um talento e não funciona para o trabalho de Deus. Ele não é algo santificado para o trabalho de Deus. Tá certo? Nós ainda vamos falar sobre talento e dom. Mas de qualquer maneira a ênfase é essa. O dom vem de Deus. E o que são dons? Usando então as 3 palavras que Paulo usa, a gente pode ter uma ideia do que é um dom. Primeiro, o dom é um carismata, Paulo fala isso, né? O carismata, isso está lá na nossa lição. E o que é carismata? Carismata vem da palavra caris, que significa graça. Então, os dons são manifestações da graça, tá certo? É um favor que Deus nos dá. E olha que interessante, o trabalho é um favor que Deus nos está fazendo para nós. Ele está nos dando privilégio, um favor de trabalhar por Ele. Para nós é um privilégio e uma graça que Deus nos deu, né? Então, é um carismata. Em segundo lugar, o dom ele é um diaconiai. O diaconiai que vem de diaconia, que significa serviço. Então, o dom é um serviço, tá certo? É um trabalho que eu desempenho. E em terceiro lugar, o dom é um energemata, que vem da palavra energeia, que significa poder, que nós conhecemos bem como energia, né? Energia no Novo Testamento é a palavra utilizada, uma das palavras utilizadas para poder. Tem a palavra dinamis também, né? Onde aparece em outros textos, mas aqui em Coríntios é a palavra energeia. Então, energemata significa poder. A palavra energeia ela é bem interessante, se vocês tiverem tempo e quiserem falar sobre isso.
A palavra energeia é dividida em duas palavras, que significa em, que é dentro de, e a palavra ergos, que significa trabalho. Ergo é trabalho, né? Ergonomia, por exemplo. Ergonomia é uma regra de trabalho que produz um resultado mais rápido e com menos esforço, né? É o que a gente chama de ergonomia. É um trabalho rápido e eficiente, né? A palavra ergofobia é o medo de trabalhar. É uma doença psicológica que tem por aí, né? Não sei quem tem essa doença, espero que vocês não. Mas, de qualquer maneira, é para a gente saber que ergo significa trabalho. Então, energia que significa é dentro e ergo é trabalho. Então, energia é aquilo que trabalha dentro. Lembra do combustível, que é o que a gente chama de a energia do motor, né? A energia é aquilo que trabalha dentro do motor. O motor sem combustível não é nada. Mas quando você coloca combustível, o motor ganha um poder. E aí, então, é a mesma coisa. O Espírito Santo, quando está dentro de nós, ele é um poder. Ele ativa o nosso interior e aí isso sai para fora na forma de um poder. E é com esse poder que a gente executa, então, o trabalho de Deus neste mundo. Tá bom? Então, é mais ou menos isso que é um dom espiritual. Ok? Quantos dons existem? Essa é a segunda parte da nossa lição. O Novo Testamento coloca 20 ao todo. 20 é bem discutível, né? Eu estou usando aqui como referência o trabalho do John Stott, a pesquisa dele chama Batismo e Plenitude do Espírito Santo. É bem interessante, mas ele mesmo fala que é bem discutível, né? Quantos dons existem, porque muitos a gente se diz, mas é o mesmo, não é. Então é um número razoável, o número de 20, tá? E ele está dividido então nessas 5 listas. Nenhum dom aparece, como a gente viu, em todas as listas, né? Nenhum dom está em todas elas, mas de modo geral são 20, tá bom? E aí nós temos então algumas questões importantes. 1 Coríntios capítulo 4, 26, a palavra salmo, e aqui eu estou usando isso como um argumento para mostrar que essa lista não é fechada, tá bom? Eu estou trabalhando com essa ideia de que a lista não é fechada, porque é o que eu acredito, tá bom? De que a lista ela é uma lista aberta, ou seja, outros dons podem ser incluídos. Então eu coloco isso lá na lição, eu coloco alguns argumentos, e 2 argumentos que eu coloco podem ser interessantes para considerar isso. Primeiro é o 1 Coríntios 14, 26, que na verdade na lição é o segundo, né? Onde se coloca salmo na lista dos dons. Paulo não tinha falado de salmo em nenhuma das 5 listas. É o dom de cantar um salmo, que é que o salmo é alguém que canta um salmo, né? Mas cantar salmo é dom? Pois é, em 1 Coríntios 4, 26 ele entra na lista, não como um dom exatamente, mas como alguém, na lista daqueles que estão fazendo coisas que são nitidamente dons que estão na lista, percebe? O salmo entrou ali do nada, para mostrar que talvez Paulo pense que existem outros dons que não estão nessa lista, tá? Quais são esses dons? Por exemplo, o salmo não estava na lista, cantar. E eu imagino, por exemplo, que compor o salmo, compor uma música é um dom? Vocês acham que sim ou não? É uma questão que pode ser discutida com a classe. Eu, na lição, parto do pressuposto de que a lista é aberta. Isso não é um problema fechado, né? Existem algumas pessoas que acreditam que a lista é aberta, né? De que pode ter outros dons, e outras pessoas acreditam que a lista é fechada, ok? Eu acho que vocês não deveriam levar isso muito a sério, né? Não é assim ou é do outro jeito. Se alguém fala, não, a lista, eu acredito que a lista é fechada, não tem problema, tá? É só esses dons e acabou. Não tem problema, eu acho que então viva, faça um deles e seja uma bênção no reino de Deus, né? Mas é uma ideia que eu tenho, o Stott também pensa assim, né? E outros autores que eu já li, foi um consenso que eu cheguei de que existem dons que não estão aqui. Porque os tempos mudaram, né? A gente tem hoje demandas que não tinham no Novo Testamento. Por exemplo, pregar na televisão, pregação de massa, não é? Dom de trabalhar com criança especificamente, percebem? Alguém, mas é variação só de pregação, por exemplo. Então tá bom, então se amém que seja. Não levem isso assim como a ferro e a fogo, tá bom? Mas lembrem-se, a lição parte desse pressuposto de que outros dons podem ser acrescentados de acordo com a demanda do trabalho do reino de Deus em nosso tempo, em nossa cultura, para fazer coisas que a gente tem que fazer hoje e que não era
tão importante na época do Novo Testamento, não é? Por exemplo, um dom de trabalhar com pessoas drogadas, por exemplo, né? Eu sei que no Novo Testamento tinha pessoas alcoólicas, né? Mas e pessoas que usam drogas, por exemplo, né? Então, hoje nós temos demandas que não tinham no Novo Testamento. Então, eu acredito que a minha ideia é de que o dom ele é atualizado e a lista então pode ser atualizada, tá bom? Tem um argumento lógico também. É o argumento de que a graça de Deus é multiforme. E eu coloco na lição então os textos onde Paulo ele fala, Pedro fala que é multiforme, mas Paulo ele usa inclusive a palavra polipoikilos. A palavra polipoikilos significa multiforme, porque poikilos já significa multiforme. E polipoikilo é multiforme. Como a gente fala poli, né? O poli significa muito, né? Poli, por exemplo, um ginásio poliesportivo, é um que muitos esportes são praticados nele. Então, polipoikilos é multiforme. Então, a graça de Deus ela assume múltiplas formas. Então, eu não posso dizer que a graça de Deus, em termos de dons, ela tenha 20 formas. Seria estranho para o pensamento do Novo Testamento de Paulo dizer que a graça de Deus assume 20 formas. Isso seria até, eu não sei se no ouvido de vocês, mas no meu ouvido isso soa muito esquisito. Eu nem teria coragem de falar um negócio desse, porque é muito estranho. Primeiro porque a gente não sabe se são 20 mesmo, né? Os nomes mudam um pouquinho, ali tem muita coisa que muda, os estudiosos são muito confusos com relação a isso. E em segundo lugar, porque realmente a graça de Deus ela é multiforme, tá bom? Então é isso aí. Vamos avançar. Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre a diferença de dom e talento, ou a semelhança. A nossa proposta é de que Deus usa nosso talento, mas que ele não está limitado ao talento, tá bom? Ele pode nos dar um dom que não é um talento. Eu não tinha esse talento e ele me deu, e de repente eu tenho esse dom. Ou ele pode usar um talento. Então a gente está partindo desse pressuposto na lição, tá bom? Então o dom pode ser um talento, tá certo? Mas Deus tem que fazer o talento virar dom. Se Deus não fizer o talento virar dom, o talento continua sendo talento. O nosso argumento é de que a nossa história de salvação foi planejada antes da fundação do mundo. E por que esse argumento é bom? Porque se Deus já planejou, por exemplo, que eu seria um pastor, então significa que ele me preparou para isso. Os eventos da minha vida foram me preparando para ser exatamente o que eu sou hoje. E sem essa preparação de Deus, não que Deus não poderia me dar, poderia, como nós já falamos, poderia, mas como Deus já sabia, ele já foi me preparando. Ele faz isso, nem sempre, digamos, ele pode, né? Às vezes ele não faz, ele não preparou e simplesmente a pessoa ganhou aquele dom. Mas ele também pode fazer, e a gente vê isso na prática, Deus usando talentos e transformando esses talentos em dons para a glória dele, tá bom? Esse é o nosso pressuposto e a gente está trabalhando com essa ideia na lição. E por fim, os dons miraculosos, a gente está partindo então do seguinte conceito. Nós acreditamos em milagres, mas devemos levar 3 coisas em consideração. Primeira, Deus é o Senhor de todas as coisas e controla todas as coisas, tá certo? É Deus que controla, não sou eu. Então, essa é a primeira questão. Tá certo? Tudo é de Deus. Seja milagre, seja não seja, não importa, né? É um milagre. O nascimento de uma pessoa é um milagre? Eu acho que é. Mas vamos falar, não, mas é só células, né? Tá bom, que seja célula, mas é de Deus. Deus controlou e foi Ele que fez. E se Deus não trabalhar no universo, né? O nascimento de frutos, como nós já falamos, né? Se a árvore não der o fruto, ninguém vai comer fruto nenhum. Porque o homem não consegue replicar um fruto em laboratório, ele não consegue fazer. Então, se a natureza não nos der, a gente não tem. Por quê? Porque vem de Deus. Então, seja milagre, não seja, tudo é de Deus e é sadio a gente começar por aí, tá bom? Segundo lugar, a ordem do universo já é um grande milagre. Então, mas ele foi curado. Isso foi um milagre, né? Foi curado através de uma cirurgia. Foi um milagre de Deus, né? Mesmo porque Deus ele é o grande controlador do universo. Então, de certa forma, tudo é milagre, porque tudo é de Deus. Tá certo? A gente pode dizer assim. Algumas coisas são sobrenaturais. Digamos que alguns milagres são sobrenaturais e alguns milagres são naturais. Um grão de feijão é um milagre. Olha, um grão de feijão, de bilhões de grãos que existem no mundo, né? Ninguém explica, né, a vida que existe dentro de um grão de feijão.
É um milagre. Então existem muitos milagres nesse sentido que são inexplicáveis pelo homem. É uma coisa sobrenatural. A vida é uma coisa sobrenatural. Agora, existem milagres que realmente estão além da naturalidade, digamos, né? Mas não importa, né? A grande ordem do universo é um grande milagre. Mas vamos pensar sobre aqueles milagres que não acontecem sempre. Uma cura, por exemplo, né? Ele foi curado, ele entrou no culto com câncer e saiu do culto sem câncer. Meu pai mesmo foi curado de uma doença que ele tinha na cabeça. Ele foi condenado à morte e Deus o curou. Ele foi alvo de um grande milagre de Deus. E vocês podem conhecer pessoas que tenham sido alvos de milagres de Deus. Então, qual é a nossa posição? A nossa posição é que a gente não deve ser incrédulo, ou seja, não pode dizer que milagre não existe. Eles existem. Ou não pode ser crédulo demais também. Tudo é milagre. Não, Deus só age por meio do milagre. Como nós já vimos, Deus age também de outras maneiras que não são através do milagre. Então Deus pode fazer o milagre e pode não fazer o milagre. De qualquer maneira, se ele não fizer o milagre, ele vai fazer de outro jeito. Mas tudo é de Deus e tudo é feito por Deus. Mesmo na Bíblia, o milagre é uma ação esporádica. Dá a impressão que na Bíblia Deus ele só faz milagre. Na verdade, não. Deus fez muitas coisas que não foram milagres no sentido da palavra. Não é? Há muitos autores bíblicos que foram muito famosos e Deus não fez nenhum milagre na vida deles. Não é? Sei lá, lembra de Davi, por exemplo. Não é? Davi não teve nenhum milagre que eu me lembre. Você lembra de algum de Davi? Né? Agora, eu estou falando aqui de bate-pronto aqui, não é? Não estou lembrando de nenhum milagre na vida de Davi que Deus tenha curado ou Deus tenha feito uma coisa incrível, né, na vida de Davi. Ele foi um grande estrategista, um grande soldado, inclusive, matou Golias, mas eu posso dizer que ele matou Golias porque ele já era ele trabalhava com a funda de uma forma muito eficiente, né? Ele era bom de trabalhar lá com a sua atiradeira. E ele não tinha, quando ele estava com a tiradeira na mão, não tinha para ninguém. Ele acertou porque ele era bom. E então, realmente a tiradeira era uma arma mortal, né? Lembra dos benjamitas em Juízes, que ali tinham centenas de homens que eram bons na tiradeira e eles matavam. E mataram, inclusive, muita gente. Mataram dezenas de pessoas de Israel usando a tiradeira, inclusive. Isso para dizer que nem tudo foi milagre, mas foi obra de Deus. Tá certo? Nem tudo foi uma obra extraordinária e, no entanto, tudo foi obra de Deus. Deus trabalhou na ordem, trabalhou na rotina, trabalhou no dia a dia, como faz em nossas vidas, e no dia a dia ele vai fazendo a sua obra. Então, nem tudo é milagre, porque se tudo for milagre, então o milagre deixa de ser milagre, né? Se tudo é milagre, então não existe milagre mesmo, porque o milagre é a maneira normal de Deus trabalhar. E na Bíblia não é uma maneira normal de Deus trabalhar. Mesmo na Bíblia, como a gente vê na lição, é uma maneira esporádica e extraordinária de Deus trabalhar, ok? Então, qual é a posição melhor e correta? É a gente não ser totalmente incrédulo e nem totalmente crédulo, tá certo? A gente ser, digamos, investigador, né? Aconteceu o milagre? Vamos investigar. Foi mesmo, não foi? E se não foi, amém, que resolveu o problema. E se foi, amém também, que Deus agiu de uma forma milagrosa. Isso é algo que está na mão de Deus e ele é de fazer de acordo com o critério dele, como inclusive ele faz na Bíblia. Ok? Então é isso aí, gente. Nós temos aqui muitas coisas importantes na próxima lição. E eu espero então que vocês passem isso para os seus alunos, ok? Gente, essa é a lição do nosso domingo, do nosso próximo domingo. Espero que você aproveite bem e faça uma ótima aula com seus alunos e que Deus abençoe muito ricamente a sua aula, tá bom? Fiquem bem e tenham uma semana muito abençoada na presença de Deus.